Continuação da leitura do livro Liderança com Propósito. Princípios eficazes para o líder do século XXI. Capítulo 5. Como um líder organiza um projeto, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A motivação sem organização leva à frustração. Que princípios um líder deve seguir a fim de assegurar que tudo seja feito, como Paulo disse, com decência e ordem? Uma vez mais, Neemias nos entrega um esquema que podemos seguir. 1. Um líder simplifica. Neemias tinha um projeto enorme, mas para organizá-lo tinha um plano simples. Diferentemente de muitos líderes atuais, não recriou a organização, nem traçou gráficos complexos. Tudo o que fez foi ver como as pessoas estavam agrupadas e organizou-as. De acordo com isso, por meio do livro, o vemos criar equipes de sacerdotes. Os homens de Jericó, os filhos de Hassana e os homens de Tecoa. Estas pessoas já estavam associadas entre si. Se você não precisa uma organização nova, não a crie. Faça tudo o que puder para trabalhar com o que já existe. Com demasiada frequência, os líderes novos se precipitam a mudar toda a organização, somente para que se pareça com a ideia que eles têm. Há um velho refrão que se aplica a isto: se algo não está rasgado, não o remendes. De todos os grupos humanos, o mais autêntico é a família. Neemias compreendia a fortaleza e o apoio que se encontrava nas famílias. Por isso, todas as vezes que era possível, colocava as pessoas em seus postos por famílias. As organizações mais sólidas são as mais simples. Olhe, por exemplo, os brinquedos das crianças. Os bons blocos, feitos à moda antiga, são basicamente inquebráveis. Os brinquedos feitos à moda antiga, os brinquedos mais complicados quebram logo. Isso também é certo no que diz respeito às organizações. Quanto mais complexas sejam, mais se rompem. As organizações mais simples são as mais fortes. Um líder seleciona uma equipe. Muitos líderes passam o tempo tratando de envolver os preguiçosos e os apáticos, em lugar de focar em trabalhar com os que querem trabalhar. Eu chamo a isso dar com os burros na água. Aprenda isso agora e economize muitas horas de frustração. Trabalhe com os que querem trabalhar. Neemias envolveu todos os habitantes na cidade na reconstrução dos muros. Os líderes religiosos abriam caminho, enquanto homens e mulheres, gente da cidade ou das zonas rurais, trabalhadores, intelectuais ou manuais levavam os tijolos. Haviam perfumistas, líderes do governo e líderes de todos os negócios do mundo. Todos estavam erguendo tijolos e fazendo a massa. Todos, ou melhor, menos um pequeno grupo. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores.
É óbvio que esses notáveis se julgavam bons demais para fazer aquele tipo de trabalho. Erguer tijolos era algo inferior para eles. Não se diz que desculpas deram, mas aonde quer que você vá, encontrará pessoas assim, egoístas, presunçosas, preguiçosas, que se sentem boas demais para trabalhar. Em todos os projetos há duas classes de pessoas, os que trabalham e os que se esquivam do trabalho. A resposta de Neemias a estes que estavam se esquivando do trabalho foi ignorá-los. Não perdeu tempo com as pessoas que não estavam dispostas a trabalhar. Em vez disso, concentrou seu tempo e suas energias nos que estavam dispostos a trabalhar e ansiosos por fazê-lo. Não perdeu o sono, nem se amargurou e nem perdeu tempo tentando colocar no seu posto as pessoas que não queriam trabalhar. Se você é líder, não deve se preocupar com os que não querem se envolver. Trabalhe com os que querem se envolver. Esses são os que funcionam em equipe. Quando eu comecei em Sade Black, ainda não havia aprendido essa lição. Cada vez que planejávamos um projeto, uma reunião de trabalho ou um evento, eu ficava mais tempo desanimado com os que não estavam presentes do que feliz pelos que tinham chegado. Finalmente, Deus me mostrou que necessito sentir-me entusiasmado pelos que atendem, pelos que querem envolver-se. É preciso esquecer os demais. Eles são os que perdem. Isso não quer dizer que eu não não devo amar os que abandonam o trabalho, mas não permita que eles o joguem para baixo. Os líderes amam a todos, mas se movem com os que se movem. Concentre-se nos que disseram: eu quero participar. Não perca tempo com os que inventam desculpas. 3. Um líder delega tarefas. Quando estiver organizando, reparta tarefas específicas, divida o projeto de acordo com as tarefas a realizar e depois assinale às pessoas determinadas o que você acha que teria acontecido se Neemias, depois de despertar o interesse pelo projeto, tivesse dito: vocês podem começar a trabalhar onde quiserem? E se ele dissesse: vamos para aquele pedaço do muro, vamos trabalhar todos ali, juntos, ao mesmo tempo? Tudo teria sido uma confusão, um caos, os trabalhadores tropeçando uns nos outros. Em lugar de ter um muro, o que se obteria era um desastre. Neemias caminhou ao redor de todo o muro e o dividiu com todo cuidado. É provável que usasse aquela cavalgada da meia-noite para dividir mentalmente o muro em seções. Quando você estiver organizando projetos, mantenha as coisas simples, trabalhe com os que querem trabalhar e depois lhes dê tarefas específicas, delegue o trabalho. A delegação de trabalho é outro aspecto difícil da liderança. Pode chegar a ser duro soltar algo e confiar nos outros. Se, no entanto, pensarmos que Deus, o Deus do universo, nos confia sua obra, talvez nos pareça um pouco mais fácil delegar a nossa.
Isto é a chave para o sucesso de qualquer projeto. Veja agora as tarefas que envolvem o trabalho de delegar. Divida as grandes metas em tarefas pequenas. Os grandes trabalhos podem parecer assustadores, mas se você os divide em tarefas menores, tornam-se realizáveis. Neemias atacou o problema da construção dos muros com um trabalho tão grande que estava sendo postergado por 90 anos, dividindo-o em seções menores. A igreja Saddleback começou com umas 12 pessoas. Eu transformei cada pessoa em um comitê de uma pessoa, cada uma com suas responsabilidades específicas. Uma imprimia os boletins, outra recolhia os pratos das ofertas, outra era responsável pela tesouraria, outra cuidava da escola dominical. O fato de cada um ter as próprias tarefas fez com que o esforço de preparar a nossa reunião de domingo fosse um sucesso. Desenvolva descrições claras de tarefas. Todos têm o direito de saber o que se espera deles. Entregue a cada pessoa a tarefa que mais se ajuste à sua forma. Acróstico que desenvolvi no livro Uma Vida com Propósito. Quando se delega um trabalho a uma pessoa errada, produz-se um caos e por trás dele problemas de motivação. Saber delegar significa compreender as tarefas e também as capacidades dos membros de sua equipe, com o fim de pôr as responsabilidades corretas nas mãos dos líderes que melhor as possam desempenhar. Depois de 6 meses de vida, uma de nossas igrejas filiais não parecia ter futuro. Qual era o problema? A questão era que tínhamos errado na escolha do pastor para aquela congregação. A idade média não era a adequada para ele. Nós o transferimos para outra igreja e no final de 1 ano e meio havia boa frequência e crescimento. É necessário ter a pessoa certa no lugar adequado para que Deus possa abençoar a obra. O que é responsabilidade de todos não é responsabilidade de ninguém. Alguém tem que assumir a responsabilidade concreta de cada coisa. 4. Um líder motiva. Ao seu lado, Jedafas, filho de Amurafe, fez os reparos em frente à sua casa. E Atos, filho de Asabinéias, fez os reparos ao seu lado. Depois, Benjamim e Assube fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado da sua casa. Depois dele, Binui, filho de Henadad, reparou outro trecho desde a casa de Azarias até a esquina do muro, e Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, os Pedaais, filho de Paros, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente à porta das águas, na direção do leste, e da torre que ali sobressaía.
Depois deles, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel, acima da porta dos cavalos. Os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Immer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semafas, filho de Sacanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Ananias, filho de Selamias, e Anum, filho de Zelaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente à sua moradia. Quando você organizar um projeto, permita que exista a ideia de presença. Ajude as pessoas a sentirem que o projeto lhes pertence. Por toda essa seção das Escrituras, nós encontramos pessoas a quais Neemias colocou para trabalhar em seções dos muros que estavam perto de suas casas. As pessoas trabalham com mais dedicação quando têm um interesse pessoal. Quando alguém permite que exista a ideia de presença no projeto, a consequência é uma alta motivação. Se eu estou edificando a parte do muro que vai proteger minha casa, vou fazer um bom trabalho, não apenas isto, mas trabalhando perto de casa, não estou distante, economizo tempo, energia e custo. Quando designo pessoas para trabalhar perto de suas casas e ao mesmo tempo as pessoas se sentem donas do projeto, faça com que o trabalho seja o mais conveniente possível. Tanto você quanto sua equipe vão tirar proveito desta forma de pensar. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a Torre dos 100, que consagraram, e até a Torre de Ananel. A Porta das Ovelhas era o lugar onde se sacrificavam esses animais para o templo. E por isso Neemias designou aquele lugar aos sacerdotes. Ao permitir que cada um trabalhasse próximo da região do seu interesse, demonstrou o princípio de organização. As boas organizações permitem que os trabalhadores desenvolvam sua área de trabalho. A igreja foi edificada sobre o ministério dos leigos. Temos um ditado: se você tem uma ideia, o dom e o interesse, então isso te diz respeito. Toda vez que podemos, permitimos que as pessoas de nossa igreja se sintam donas de seus ministérios. Essa sensação de pertencer é um princípio fundamental para a organização e o sucesso em qualquer projeto. 5. O líder promove a unidade. O trabalho em equipe é essencial para realizar qualquer projeto, seja qual for o seu tamanho. Como líder, faça tudo o que puder para trabalhar bem em equipe. Por todo o livro de Neemias, lemos a expressão a porção seguinte, ou a seguinte porção. Ao trabalhar em equipes bem organizadas, com as pessoas que já se conheciam e já haviam trabalhado juntas,
as pessoas se ajudavam e se encorajavam mutuamente. Mais adiante, dentro do mesmo livro, descobrimos que em todo o tempo que estiveram edificando os muros, estiveram sob ataque. Eles necessitavam um dos outros, necessitavam colaborar entre si e trabalhar bem juntos. Aquilo era crítico, não só para seu sucesso, mas também para sua sobrevivência. B.C. Forbes, fundador da revista Forbes, dizia a palavra sucesso, que soletra equipe. A colaboração é um princípio-chave necessária para a boa organização, Henry Ford dizia. Reunir-se em um bom começo, manter-se juntos e progredir, pensar juntos e ter unidade, e trabalhar juntos e triunfar. Juntos podemos fazer coisas que não podemos fazer sozinhos. Os gansos podem voar por volta de 72% mais longe quando vão em formação do que quando voam sozinhos. Quem você pensa que lhes ensinou a fazer isso? Deus, claro. Onde há colaboração e trabalho de equipe, há um grande crescimento. A colaboração é um motivador maior do que qualquer competição. Faz sentir-se alguém que faz parte de uma equipe ganhadora. As pessoas influenciam umas às outras. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas sobre o homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar, já que você está em uma organização, em um negócio, em uma igreja, em um clube social ou em um ministério leigo, siga esses princípios. Mantenha as coisas simples, trabalhe com os que querem trabalhar, designe tarefas específicas, permita um sentido de pertencer e encoraje o trabalho em equipe. As boas organizações proporcionam um clima de apoio onde há confiança mútua e trabalho em equipe. A Bíblia usa as palavras um ao outro 58 vezes ao referir-se aos cristãos da igreja. É como se Deus nos dissesse: captem a mensagem, ajudem-se uns aos outros. Não existe nenhum cristão que viva como um cavaleiro solitário neste mundo. Estamos juntos e precisamos um dos outros. Somos uma equipe. Existe um poder gigantesco na colaboração. Deus pode deixar passar quase tudo na igreja. Os edifícios pobres, a falta de edifícios e inclusive a pobreza da doutrina. No entanto, há uma coisa que ele não está disposto a deixar passar: a desunião. Nos 10 primeiros capítulos do livro de Atos, encontramos 10 vezes as expressões todos juntos, de comum acordo, unidos. Quando você tiver a unidade que a igreja tinha no livro de Atos, terá também o poder que vemos neste livro. Há poder no trabalho em equipe. Uma vez alguém disse algo com que eu concordo. A neve é uma formosa demonstração do que Deus pode fazer com um montão de flocos.
Individualmente, cada floco de neve é muito frágil. No entanto, se eles se reúnem o suficiente, podem chegar a deter o trânsito. Por minha conta, talvez eu não seja capaz de fazer muito. O mesmo acontece com você. Ao contrário, juntos causamos um impacto. Juntos podemos mudar o mundo para Deus. Isto é trabalho em equipe. 6. Um líder administra. Em todos os tipos de projetos é necessário haver supervisão de trabalho. É interessante observar que o livro de Neemias não menciona nunca o nome do próprio Neemias, onde estava. Estava em primeira linha supervisando os trabalhos. Estava fazendo o que Tom Peters chamava Jeca, gerencia caminhando. Em seu livro Paixão pela Excelência, Neemias estava caminhando e vendo o trabalho das pessoas, inspecionando e supervisionando continuamente o trabalho. De que outra forma saberia o que cada um estava fazendo? Como você pode saber? Além de inspecionar as obras, ele mesmo, Neemias, também nomeou supervisores que o ajudaram a controlar, dirigir e administrar o projeto. Vamos ver 2 princípios que devemos compreender com o exemplo de Neemias. As boas organizações estabelecem linhas de autoridades claras, além das descrições de responsabilidades claras. Também há linhas de autoridade claras. Não há confusão quando a quem deve informar a quem. As pessoas fazem o que você inspeciona, não o que você espera. Você notou como isso é verdade? Se seus trabalhadores fazem que você não os está vigiando, não vão trabalhar. 7. Um líder agradece. As boas organizações reconhecem o esforço, o reconhecimento do que os outros fazem para conseguir que seus projetos tornem-se realidade. Talvez o principal propósito do 3º capítulo de Neemias. Aqui ele apresenta uma grande lista de honra à fé, atribuindo méritos aos que os merecem. Quase 3.000 anos depois, talvez não possamos pronunciar os nomes, mas ainda os recordamos. Há algumas coisas que precisamos observar acerca deste princípio de reconhecimento. Neemias os conheciam por seus nomes. Estes é um dos sinais do bom líder. Neemias menciona 38 nomes e lhes atribui o mérito de terem feito um bom trabalho no muro. Você sabe quem está fazendo um bom trabalho em sua organização? Se você sabe, eles sabem que você aprecia o que eles fazem? Você faz com que eles saibam? O reconhecimento é um princípio da boa organização. Um ano, estando em Israel, desci a torrente onde Davi encontrou as 5 pedras polidas, que atirou em Golias. Destas mesmas torrentes recolhi 5 pedras polidas e trouxe comigo para minha casa em Betânia. Comprei uma pequena funda de um menino na rua.
Quando cheguei em casa, mandei fazer uma placa com as pedras, a funda e esta descrição: estou olhando para o Golias ou para o Deus vivo? E coloquei nela nome de prêmio para o matador de gigantes. Cada mês eu entrego essa placa para um membro da nossa equipe que tenha enfrentado o maior problema naquele período. Isso não quer dizer que o tenha resolvido, mas que o tenha enfrentado. Desenvolva formas de fazer com que as pessoas saibam que estão fazendo um bom trabalho, tal qual fez Neemias. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa de sumo sacerdote Eliasibe. As palavras com zelo são as únicas palavras descritas que há nesse capítulo. Outros são reconhecidos por realizarem seu trabalho, e há aqueles que não trabalharam de forma alguma. Estes homens fez seus trabalho de tal modo que Neemias anotou sua atitude. Trabalhou com entusiasmo. Quase 3.000 anos mais tarde, ainda conhecem o seu nome. Não sabemos com exatidão o que ele fez. Talvez tenha trabalhado mais rápido que os demais, ou durante mais horas, ou talvez tenha demonstrado uma atitude especialmente positiva. Graças ao seu entusiasmo, Baruque continua sendo um exemplo para nós hoje. Se você quer que reconheçam seu trabalho, faça-o com entusiasmo. Deus vê o entusiasmo. Está na Bíblia em grego. A palavra entusiasmo significa possuído por Deus. Quando é Deus quem o possui, nota-se. Salum, filho de Alós, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Naqueles dias, as mulheres não faziam trabalhos de homem. Culturalmente, era raro que elas fossem reconhecidas. No entanto, Neemias as reconheceu. Ele atribuiu o mérito a quem era devido. Creio que o único propósito pelo qual Neemias escreveu o 3º capítulo foi o de demonstrar o valor do reconhecimento. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. É interessante o fato de que, enquanto Neemias está honrando a tantos pelo trabalho feito, lembra agora esses supostos notáveis pelo que não fizeram, que epitáfio, graças a Neemias, são milhares de pessoas que leram desde aquele tempo a respeito dos esforços dos que construíram o muro e também a respeito dos que não se esforçaram para levantar nenhum tijolo. As boas organizações reconhecem e recompensam os esforços. Enquanto lia esta lista de honra de Neemias, pensava em minha igreja, a igreja Saddleback,
Quem são os que estariam nesta lista de honra? No decorrer dos anos, nossa igreja cresceu tanto que não me é possível conhecer a todos, e sei que são milhares os que colaboram e cujos nomes e rostos é possível que eu nunca chegue a conhecer nesta terra. O que dizer a essas pessoas? São muitas as igrejas que funcionam com o princípio do 80-20. 20% das pessoas fazem 80% do trabalho. Isto é certo no sentido físico e também no financeiro. Na maioria das igrejas. Não deveriam ser assim, porque isso significa que todos os demais estão obtendo algo que não ganharam. Ao contrário, Neemias não se enraiveceu por causa dessas pessoas. O fato de elas não terem participado não lhe importou. Ele preferiu concentrar-se nos que estavam trabalhando e esquecer dos que não queriam trabalhar. Não tenho o direito, disse, de me deixar ser importunado pelo fato de que há pessoas que nunca vão fazer nada para servir. Talvez venham durante semanas, meses ou anos e nunca participarão de nada. Deus o sabe e um dia é Ele quem recompensará. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A Bíblia diz que Neemias tinha uma lista. E você? Está na lista de Deus? Um dia, quando comparecer diante dele, vai olhar a lista e você saberá se participou em sua obra ou não. A Bíblia diz que um dia eu vou prestar contas a Deus da minha vida, com respeito à forma pela qual os servi. E você também. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Deus vai pedir contas do que você fez com o que Ele lhe deu. Ele está fazendo uma lista da mesma forma que Neemias. Neemias tinha sua lista de reconhecimentos. Deus está mantendo um relatório de meu trabalho e da minha mordomia e dos seus também. Na realidade, não importa o que os outros pensem, nem sequer importa quem sabe as coisas. O que importa é que Deus sabe. O que Deus vai dizer acerca do meu trabalho? Ele dirá, bem feito, servo bom e fiel. Ou dirá, por que você não fez mais? Qual é a sua desculpa? O que Deus vai dizer sobre você? Se fosse o seu último momento na terra, o que Deus diria sobre a forma como você o tem servido? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Deus não pediu a nenhum de nós que construíssemos um muro. No entanto,
Ele nos pediu que nos envolvêssemos no ministério. Ser cristão significa ser chamado para o ministério. Nem todos vamos ser pastores, nem vamos renunciar ao nosso trabalho para nos dedicar integralmente à obra do ministério. No entanto, todos os cristãos temos sido chamados para servir, para ministrar aos outros. O cristão que não serve e é uma contradição. Deus espera de nós que nos envolvemos servindo os outros. Assim como cada um de nós temos um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Pergunte-se: qual é a minha função dentro do corpo de Cristo? Qual é o meu lugar dentro da igreja? Que parte do muro estou levantando? Deus deu a cada um de nós distintos dons com diferentes propósitos. No entanto, não permita que esses dons se interponham no caminho do ministério prático. Não use como desculpa o "esse não é meu dom". Sim, você pode trabalhar no aspecto que lhe interessa. Sim, você deve trabalhar naquilo para o que recebeu dons espirituais. Você deve utilizar seus dons no aspecto fundamental do serviço a realizar. No entanto, Deus também o chama para trabalhar além do que abarcam seus dons espirituais. De todos os que estão nas listas de Neemias, não há nenhum que fosse construtor profissional de muros. Nenhum deles tinha o dom de colocar tijolos e fazer massa. Havia farmacêuticos, joalheiros e ourives. Eram pessoas que trabalhavam com suas mãos, mas quando precisaram dessas mãos para erguer um muro, não tiveram medo de encher essas mãos de calos. Certa vez conversei com Peter Drucker, o consultor de negócios mais destacado do mundo. Tenho uma igreja cheia de gerentes, disse-lhe. Todos são empregados públicos e executivos. Não posso lhes pedir que todas as semanas arrumem as cadeiras. Por que não? Respondeu-me. Eles precisam qualquer executivo que não estiver disposto a arrumar as cadeiras não serve para nada. Todos precisam desenvolver um coração de servo, em vez de ser como aqueles notáveis que diziam: isso seria me rebaixar. Se não houvesse outro motivo, pense no que o povo poderia ler e aprender de você daqui a 3.000 anos. Neemias menciona 3 tipos de pessoas
estavam os que não trabalharam, os que trabalharam um pouco e um que fez seu trabalho com entusiasmo. Deus percebe as três atitudes. Ele soube quem não fez absolutamente nada, quem fez o que lhe correspondia, notou o que foi além do que lhe correspondia, por dever e trabalhou com entusiasmo. Como é a sua participação na obra de Deus? O que Deus está observando a seu respeito? Um missionário na América do Sul fez esta afirmação, que é conhecida como o teorema. A expansão de qualquer movimento se encontra era proporção direta ao seu sucesso, enquanto mobilizar a todos os seus membros na propagação direta de suas crenças. Tudo quanto possamos dizer acerca do crescimento das nossas empresas, poderemos dizê-lo porque houve pessoas que se interessaram o suficiente para participar delas. Se a igreja não me tivesse superado o que fez já há muitos anos, ainda teríamos entre 50 e 60 pessoas em Saddle. Porém, as centenas de pessoas que têm um grande coração. E na sua organização existem muitos grandes corações também. Deus se interessa pelo que você está fazendo, ainda que ninguém mais o perceba. Deus sim o vê e se lembra de você. Ele está escrevendo tudo e um dia no céu vai mostrar-lhe essa lista. As Escrituras dizem que não damos um copo de água fresca no nome de Jesus, sem que isso fique registrado. O que você fizer no meio de Jesus lhe será recompensado na eternidade. Esse impressionante princípio é uma ilustração da verdade que se afirma na palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Até em uma passagem que não passa de uma lista de 38 pessoas, é o que eles fizeram no muro. Há 3.000 anos, podemos observar que esses princípios de organização são para todos os tempos. Talvez você esteja em um cargo de liderança ou de administração em algum lugar e consiga ver de imediato a forma de aplicar na sua organização esses 7 princípios. No entanto, para a maioria de nós, acho que a mensagem é que Deus vê tudo o que se faz em seu nome e se interessa o suficiente para anotar tudo o que ele vê. Considero que um cristão que não compreendo como uma pessoa pode entender o que Jesus Cristo fez por nós, o tamanho do seu sacrifício por nós, e nunca lhe querer devolver nada. Creio que Deus está falando com você. Talvez você possa ouvi-lo.
Você precisa achar um lugar onde servir. Existe um bom número de coisas que estamos fazendo neste momento que não vão significar nada daqui a 10 anos. Nesse momento, sim, convido você a se juntar à maior das causas do mundo, o reino de Deus. Você não pode fazer na vida nada mais importante do que levar Cristo aos outros, ajudá-los a crescer no Senhor e a se converterem em membros da sua família. As Escrituras nos dizem que, assim como cada um de nós possui um corpo com muitos membros e esses membros não têm todos a mesma função, também em Cristo nós somos muitos, formamos um só corpo e cada um dos membros pertence aos outros. Temos dons diferentes e precisamos utilizá-los. Lendo isto, você poderá dizer: Senhor, percebo que estás falando comigo. Não quero buscar mais desculpa, como aqueles notáveis tão preguiçosos. Quero achar um lugar onde possa te devolver parte da minha vida em serviço e ministério. Quero que a minha vida sirva para algo. Quero ter um impacto significativo um dia quando eu comparecer diante de ti para prestar contas. Mais do que qualquer coisa, quero ouvir essas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Porque então saberei que tudo terá valido a pena. Obrigado pela tua palavra. Pai, estou muito grato pelos que estão lendo esse livro, pelos que têm tornado a decisão de aprender acerca da eficácia da liderança. Nenhum deles tem obrigação de fazer isso. O fato de eles estarem fazendo isso significa que estão preocupados com o crescimento espiritual e com as questões do espírito. Todos precisam chegar mais perto de ti. Todos precisam de um lugar onde servir, dar, compartilhar e onde investir a sua vida para a eternidade. Peço-te que use esses princípios para nos motivar à ação e o que te peço em nome de Jesus. Amém. Ponto de reflexão. Organizar um projeto implica reconhecer os que estão trabalhando nele. Isso significa que Deus reconhece nosso trabalho. Também a seguir há outros versículos que devem ser considerados antes do próximo capítulo. Peça a Deus que lhe revele qual deve ser sua resposta como líder diante desses versículos. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor há trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15:58. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros.
Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Romanos 12, 4, 8. Neemias estabelece 3 classes de trabalho. 1. Nenhum trabalho. 2. Algum trabalho. 3. Trabalho entusiasta. Qual deles descreve melhor você? Até o próximo capítulo. Próximo capítulo, vamos falar de capítulo 6, como um líder enfrenta seus opositores.